De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de beleza. O mercado de substâncias que garantem retardar o envelhecimento e recuperar a juventude da pele não para de crescer. Há alguns anos, um produto tem se tornado queridinho como solução para o tratamento da flacidez e recuperação do contorno facial, o Sculptra. Para falar um pouco mais sobre isso, estamos recebendo a dermatologista a doutora Carla Albuquerque. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Doutora Carla, boa tarde, bem-vinda. Obrigado pela convite. presença, obrigado. Conte tudo do Sculptra. Sim, o Sculptra é uma substância que nós consideramos um bioestimulador. Tem bastante confusão até nas clínicas, nos consultórios, o que é uma toxina, o que é um preenchimento, e o Sculptra é uma categoria à parte disso. Além disso tudo? Ele é um bioestimulador, então ele não substitui uma toxina nem um preenchimento, mas basicamente ele é um produto indicado para tratar a flacidez facial. Há mais de 10 anos nós já vemos utilizando esse produto. Mas para flacidez corporal é uma novidade. Pouco tempo para cá a gente tem usado também os protocolos para flacidez de corpo. Quando a gente fala em toxina, a gente lembra do Botox, seria isso? Sim. Tá. Botox. Agora, preenchimento, não utiliza o Botox para fazer preenchimento? Não, essa é a grande confusão que tem nas clínicas. É também? É ácido, não é? Um ácido. O preenchimento é basicamente a base de ácido hialurônico, que é diferente da toxina. A toxina é usada para tratar linhas de expressão. Ou seja, aquelas ruguinhas que têm a ver com a ação muscular. Então, essas linhas da testa, no meio das sobrancelhas, aqui eu estou com toxina. Que você congela, né? Na verdade, você paralisa. Você relaxa o músculo. Tá. Atualmente, para resultados naturais, nós preferimos relaxar parcialmente o músculo, para não paralisar totalmente e dar um efeito mais discreto e natural. O preenchimento, ele corrige linhas mais fixas, né? Por exemplo, bigode chinês, alguma depressão de contorno facial, pode ser nessa região, ou até projeção de queixo, por exemplo. E o Sculptra é uma categoria à parte. Ele é tratado, basicamente, os pontos de injeção são nessa região para sustentar essa queda, porque à medida que nós envelhecemos, há uma queda para dentro e para baixo. A lei da gravidade. É a lei da gravidade. Então, o Sculptra é injetado em pontos estratégicos, claro, de acordo com o rosto, de uma forma customizada, e para fazer esse efeito contrário, né? Para fazer esse efeito lifting. Então é injeção mesmo? É injetável. Ah, tá. Tem que ser feito por... É que nem o Botox, mais ou menos. A semelhança ao Botox é que é feito com agulha também. Tá. Quer dizer, a aplicação seria semelhante, talvez seja isso. Sim, Né? Mas Ok. os pontos são diferentes e a forma de injetar é diferente, apesar de ser com agulha. E a durabilidade? Porque quando a gente fala sobre o Botox, por exemplo, a gente sabe que é limitado, né, Maria? É verdade, Depois são de 6 meses, 6 né? meses, depende da pessoa ainda. Eu tive casos às aí vezes 4 meses, até né? menos, realmente, Até né? menos. No caso do Sculptra, como fica? O Sculptra, a duração média é de 1 ano e meio a 2 anos. Uau, tá. Já tem estudos comprovando a eficácia até 25 meses após a injeção. Porque, na verdade, ele, uma vez injetado, ele faz o seu corpo reagir para produzir o colágeno. Então, o resultado que fica não é o produto em si, mas é o colágeno que o seu corpo produziu. Tá, ele vai estar provocando, então, Exato. é isso? Ele provoca, ele é um bioestimulador. Uma vez injetado, ele faz o seu corpo reagir para produzir esse colágeno. Entendi. O resultado é caro? Um pouco mais que a toxina, né? Mas e são necessárias 3 sessões. Mas, Então, por outro lado, daria dura uns muito mais, 3 né? mil reais, mais ou menos. Por sessão, depende, né, de quanto se usa, da região, mas é em torno de 2,5 a sessão. Porque quando a gente fala em toxina botulínica, a gente fala em milímetros de aplicação, não é ml, isso? ou unidades, tem duas formas. No caso do Sculptra é o mesmo processo, É mesma por quantidade? frasco. É por frasco? Geralmente é um tá. frasco por sessão que se aí, usa. E por sessão dá para fazer o rosto todo ou Sim, não? geralmente um frasco rende 8 seringas, né, de 1 ml e dá para fazer um rosto inteiro. E de quanto em quanto tempo que a gente faz? Normalmente uma sessão por mês, 3 sessões, e o resultado começa a ser observado a partir do 3º mês, mas o efeito máximo são em 6 meses. Então, um processo bem gradual e lento, mas ao mesmo tempo é um resultado ultranatural. Então, para quem não quer ficar parecendo o que fez, o Sculptra é um resultado sutil, mas bem concreto. Surgiu quando, doutora? Há mais de 10 anos já. Já? Que se Mas usa... que está usando mesmo é agora? Então, na verdade, agora, quem comercializa o Sculptra no Brasil é a Galderma, que é uma empresa bastante estruturada, que investiu bastante em estudos, e a forma de injetar o Sculptra está mais atualizada, né? Está mais customizada. Então, com isso, a gente tem indicado mais. Tá, doutora, me ajuda a separar, então. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala Botox. em toxina, o Botox. Botox é para quê, então? Linhas de expressão. Linhas de expressão. Essas da testa, Isso, rugas de preocupação, rugas horizontais da testa, pés de galinha. Ok. E tem alguns pontos, pescoço, eventualmente queixo, pode ser aplicado também. Tá. Quando eu falo do preenchimento, que no caso seria com o ácido,
correção de volume, reposição de volume e linhas marcadas pontuais. Bigode chinês, linhas de marionete, alguma depressão na região da bochecha ou perda de definição do contorno facial. O Sculptra, ele vai entrar onde, então? Ele entra na melhora da flacidez. Então, claro que quando você aplica o Sculptra e melhora essa flacidez, há uma melhora também indireta do bigode chinês, mas ele não substitui um preenchimento, ele pode diminuir a necessidade desse preenchimento. Eu posso casar, então, os 3 procedimentos? A ideia é essa, porque um não substitui o outro. Eu diria que há um processo de sinergia, né? Cada um com a sua indicação, quando bem colocado, resultados bastante naturais e concretos e Mas, bonitos. doutora, não é melhor fazer uma plástica direto? Olha aí, boa pergunta, Maria. Porque o valor que você gasta é um valor de uma plástica, não é? Então, depende, porque hoje em dia a plástica feito por um bom cirurgião plástico, é um bom caminho, sem dúvida. Mas a plástica tem um pós-operatório em alguns casos, bastante difícil, né? Então, envolve anestesia, né? Muitas vezes anestesia geral, uma recuperação com drenagem que você tem que fazer, hematomas e tudo mais. Há uma grande procura nos consultórios por procedimentos que têm um tempo de recuperação baixo. Todo mundo quer continuar no mercado de trabalho, todo mundo quer continuar saindo. Uma plástica tira você um tempo, você fica off por um tempo, né? Então seria um benefício mais instantâneo se você comparar com a plástica, seria isso? Apesar, assim, dessa absorção levar pelo menos aí uns 3 a 6 meses, é isso? Para dar o resultado, mas né? o resultado se mantém por cerca de 2 anos. Tá. Só que vale lembrar uma coisa, o Sculptra estrutura a pele, ele é como se fosse o alicerce, né, da casa. Mas quando há excesso de sobra de pele, né, muita flacidez, ele não vai substituir uma cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica tem corte e costura, né? Então você consegue cortar, reposicionar e suturar. A partir de que idade o Sculptra já é indicado? Então, é bem individual a indicação, porque já tem mulheres na faixa e homens também na faixa de 30 anos que já têm sinais de flacidez e de lipoatrofia, né? Aquela bochechinha mais afundada. Mas basicamente é a partir dos 35, 40 que nós temos feito o procedimento. 35, 40? Nossa, cedo, né? E quanto antes, melhor. Fica mais natural, né? A capacidade do organismo de produzir colágeno é maior aos 40 do que aos 50, do que aos 60. Não que não tenha resultado nessa faixa de idade, mas a partir dos 40 é o resultado mais natural e mais fácil da gente atingir. E, doutora, e no corpo, como que funciona? Em que parte do corpo que é aplicado? Como que é? É basicamente nas áreas de flacidez de tratamento difícil, né? Nós temos outros recursos para tratar flacidez de corpo, como a radiofrequência, infravermelho, enfim. Mas áreas como interno de coxa, interno de braços e aquela flacidez em cima do abdômen, em alguns casos também até na região glútea, que a pessoa acha que tem celulite, mas na verdade é uma ondulação de flacidez. Então, nesses casos, o Sculptra é muito bem indicado. Há um preparo diferente, no rosto a injeção é feita de forma mais concentrada, até porque a área é menor. No corpo tem que ser feito esse preparo do produto uma diluição maior, então um frasco rende mais seringas para você contemplar uma área maior. Tá, mas o resultado também vem no mesmo período ou é diferente? Na verdade, o uso para corpo é uma coisa mais recente, é coisa de 2 anos para cá, mas na prática a gente tem visto que no corpo o resultado é um pouco mais rápido do que no rosto. Ah, mais rápido? Tá. Sim. Os resultados são bem interessantes. Mas agora, o que justifica isso, ser mais rápido no corpo do que no rosto? Então, o poder de produzir colágeno. Muitas vezes no corpo a gente consegue de forma mais rápida. Agora, por outro lado, também são necessárias 3 sessões, intervalos também mensais. É uma coisa mais recente, que eu acho que a gente vai saber mais para frente o porquê dessa rapidez, mas são indicações bem surpreendentes os resultados em corpo. Doutora, quando que a gente começa a perder colágeno? Quando começa a diminuição de produção? Tem trabalhos que falam que a partir dos 25, tem trabalhos que falam a partir dos 30. Depende bastante do estilo de vida, né? Mas mesmo 30 anos, né? É novo ainda, né? É novo. Mas tem que considerar também não só a genética da pessoa, né, como o estilo de vida. Então, uma pessoa de 25 anos que vai para balada toda noite, fuma, bebe, não se cuida, está perdendo colágeno ali. Você gera radicais livres, você já começa a perder colágeno aos 25. Né? Então, acho que investir numa boa qualidade de vida, evitar cigarro, evitar excesso de bebida alcoólica, isso é bom para a pele, sem dúvida. Nós já temos pessoas que voltaram a repetir o procedimento do Sculptra depois de um tempo? Sim, sim. Já? Eu tenho pacientes que eu injetei há 10 anos atrás e venho injetando, né, em manutenção. Então, assim, eu lembro bastante de uma que foi uma das primeiras que eu injetei, que ela começou na faixa dos 40. Hoje em dia ela tem 51 para 52 e assim, se bobear, ela está mais bonita hoje do que aos 40. Então, é uma forma de envelhecer bem.
né? Assim, não vou falar que impede o envelhecimento, todos nós vamos envelhecer, mas assim, é uma forma de envelhecer bem, né? Não fazer nenhum exagero, é uma forma que o resultado é bastante natural. Então, quem busca resultado natural, o Sculptra é um caminho bem interessante. Agora, o corpo não fica pedindo mais substância com o passar do tempo? Não, mas se a gente lembra... A pessoa pede mais. A pessoa pede mais Sculptra. Exato. É que, na verdade, eu me falo, tem que reaplicar. Se a gente não envelhecesse mais, se os anos não passassem, a gente não precisaria de mais. Claro. Mas como a gente continua envelhecendo, a gente tem que fazer novas aplicações para manter esses resultados. Entendi. Né? Mas não há necessidade de mais seringas à medida que os anos passam. Não, isso é bom, né? Sim. Contraindicação, nós temos? Gestantes, basicamente, e pessoas que têm doenças do colágeno, lúpus, essas doenças que a gente chama de colagenose, então é uma contraindicação. Homens e mulheres, o efeito é o mesmo ou não, doutora? A percepção é que o homem responde um pouco mais rápido na produção de colágeno. Nossa, todo homem responde mais rápido, emagrecem mais rápido, mas respondem assim, mais rápido o colágeno. É uma percepção, não é uma coisa bem definida, mas assim, os dois respondem. Bom, Sculptra, então, é um método muito bom, né? Seria um método muito bom que a gente teria para anti-envelhecimento. Eu considero um método não invasivo, Sim. bastante interessante, e para quem busca assim, resultados naturais. Né? Eu diria que essa é a grande indicação. O rosto da pessoa não fica deformado? De jeito nenhum. Acho É que nem o Botox, que pode ficar, né? O Botox que a pessoa pode ficar toda deformada, assimétrica. ou preenchimento na boca, Exato. de repente. O Sculptra bem feito, bem indicado, claro que tem que ser por pessoa experiente, né? Médico experiente. Uma pessoa que não sabe injetar Sculptra também pode ter problemas, né? Mas quando bem injetado, acho que o resultado é dos mais naturais. Que cuidados a pessoa precisa ter logo após o procedimento? Tem uma lição de casa, o Sculptra. Quando você aplica 7 dias massageando o local pelo menos 2 vezes ao dia por 5 minutos cada vez. Esse massagear o local seria para a substância penetrar na pele, seria isso? Para esse produto ficar nos pontos certos e assim evitar situações como pequenas pápulas e nódulos no local, para ele espalhar bem mesmo. Tá, porque se ficar concentrado, praticamente ele vai enrijecer ali, Exato. seria isso? Exato. A massagem ajuda a espalhar o produto mesmo nos pontos. Claro, o ponto já foi aplicado de forma bastante precisa, mas ele tem que ficar no local que a gente injetou. Doutora, muito obrigada. Agradecemos realmente, né? Nós aprendemos hoje do Sculptra, né? A gente sabia do Botox, acho que do preenchimento você também sabia, agora esse Sculptra eu nunca tinha ouvido falar. E num país movido a vaidades, né? O Brasil aí é campeão justamente, né? Sim. Cada vez mais essas modernidades, essas tecnologias são bem-vindas, sim, né? Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Doutora, obrigado mais uma vez, para então. falar sobre outras coisas também. Sim, agradeço. Tá bom? Gente, nós vamos fazer intervalo agora e no próximo bloco a Cláudia Aquilino vai estar com a gente aqui, ela é artesã e hoje vai ensinar vocês de casa a fazer um prendedor coruja, né? Maria Cândida, como falei no começo do programa, a Lara abriu lá o pacote de biscoito. E aí? Tem que colocar esse prendedor bonitinho, não vai colocar um horroroso que você põe pra pendurar a roupa, né? Acessório útil para você ter em casa, bonitinho, delicado, quem sabe, você vai fazer uma produção em série, vender e ganhar dinheiro. É verdade. É o que a gente quer. Tudo Posso já volta. Obrigada.